Olá! Estamos aqui para a nossa segunda aula, tá? E a aula mais voltada, o tema mais voltado como segundo tema foi os problemas, os erros, quando a gente vai fazer um projeto de setores rotacionados. Então, vamos falar um pouco sobre isso, mas antes eu quero falar o que é um projeto de setor, para que vocês entendam um pouco melhor. Lógico que uma aula seria necessário fazer uma aula só sobre tipos de pastejo, né? Mas, bom, basicamente a gente tem o pastejo contínuo, o alternado e o rotacionado. No contínuo, é aquele tipo de pastejo clássico que a gente vê na maior parte das fazendas. Você coloca o lote lá, naquele pasto, e lá ele fica por muito tempo. Qual o problema disso? Degradação, super pastejo, não consegue direcionar o boi tem hábitos e aí ele escolhe áreas, então as pragas começam a entrar por onde ele escolhe e ele mais bate, onde mais ele pasteja. Então, esse é o problema do contínuo. O segundo que a gente tem é o alternado, que é você pegar uma área inteira, dividir ela e ficar alternando gado de um lado para o outro. Esse é bem melhor que o contínuo. O contínuo é o pior tipo de pastejo que tem, porque você não consegue direcionar o boi. Então, o alternado ele é bem melhor. Ainda assim, perde para o rotacionado, por quê? O que é o rotacionado primeiro? O rotacionado é você fazer um projeto a partir de três piquetes, pegar uma área, dividir ela em três, a partir de três, então pode ser três, quatro, tem projeto de 8 piquetes, tem de 12, enfim, a partir de três piquetes é um projeto de rotacionado, pastejo rotacionado. Esse sim permite que a gente possa direcionar o boi onde ele não quer ir. Sabe aquelas áreas lá no fundo de um pasto onde o boi não vai? Lá fica passado aquele pasto bonito, e aqui no começo, perto da água, está aquele pasto rapado. Pois é, a gente consegue não ter mais essa diferença, cortar certinho o pasto no rotacionado. Isso preserva a planta, preserva a estrutura da planta, ela consegue ter maior enraizamento, então a gente diminui muito a quantidade de pragas no pasto, e além disso, a gente diminui muito a quantidade de reformas, porque se a gente não tem mais o processo de degradação, porque a gente está direcionando o bovino, a gente diminui custo com reformas. A gente diminui, na verdade, em muitas fazendas dos meus clientes e até mesmo na minha mãe, a gente cessou total, não se reforma mais pasto. Por quê? Porque temos estrutura de pastejo sempre boa, por conta que o rotacionado proporciona isso. Mas vamos lá. Para fazer rotacionado, nós precisamos ter um projeto de rotacionado. Fazer um projeto. E aí eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Modo tela cheia para que vocês possam ver. Os principais erros que os profissionais cometem em um projeto de setores rotacionados, setores de manejo. Sempre que vocês me veem falar de setores, quem me acompanha no Instagram, é isso aqui, setores de manejo. O primeiro é tamanhos diferentes entre piquetes. Por quê? Veja bem, às vezes a pessoa vai fazer, vocês veem, eu falando lá na rede social, ela fala que rotacionado é muito melhor, preserva a planta, eu paro de gastar com reforma, aí você vai lá e faz o seu projeto. Só que você não mede a área, então você faz no rumo, né? E aí fica a diferença entre piquetes. Quando a gente tem a diferença entre piquetes, nós temos um grande problema, porque o pastejo não é igual. Quando nós calculamos a lotação, porque veja bem, não adianta você ter setor rotacionado e não saber fazer o manejo. Esse é só um princípio. Você precisa saber calcular a lotação, você precisa projetar o período de permanência e o período de descanso. Senão, o teu rotacionado não vai dar certo, tá? Não adianta fazer o rotacionado e achar que o negócio está resolvido. Então, se você faz um projeto onde, observe essa área que eu coloquei proposital para vocês verem.
Aqui tem 4 hectares, aqui tem 10,7. A diferença é muito grande. Quando eu falo de diferença de rotacionado, de tamanho de piquetes dentro do rotacionado, essa diferença pode ser no máximo 10%. Porque senão você vai ter problema para cortar direito e entregar essa planta de forma adequada para o teu bovino. Então, o que acontece? Quando eu trago esse mesmo lote, veja só, fiz a lotação pelo tamanho do prato total. O tamanho do prato total é o setor inteiro, não é um piquete. Fiz a lotação por essa área toda. Quando ele entra nesse piquete aqui, que tem 4 hectares, a lotação instantânea fica muito alta para ele. E o que acontece? Ele rebaixa muito esse piquete. Aí, quando ele sai para cá, tudo bem. Mas aqui prejudica muito. E aí, o que a gente tem que fazer, então? A gente tem que começar a jogar peteca dentro do setor. Quem me acompanha sabe o que é jogar peteca. E isso traz um problema de logística para a mão de obra. Por quê? O princípio do setor é adequei a lotação, estipulei o período de permanência de descanso e vou rodar agora, igual. Quando eu começo a jogar peteca, eu estou falando assim, aqui tem que ficar, vou dar um exemplo, 5 dias, aqui vai ficar 10 dias, aqui está o intermediário, vai ficar 7 dias, você deixa a tua mão de obra louca com isso. Porque é muita variação, e isso que eu estou falando só dentro de um setor. Imagina se você tiver mais setores assim. É muita variação, mas isso é necessário jogar essa peteca, por quê? Porque os tamanhos são diferentes. Então, não cometa esse erro de ter tamanho de área diferente. Senão, você não consegue. O que acontece? Quando você faz isso, você complica a vida da pessoa que está lá rodando com esse monte de dia diferente, a chance dele errar é maior. E aí, se ele erra, ele não entrega a planta da forma correta para o bovino. Isso impacta em duas coisas. Uma, o ganho de peso não vai ser o mesmo. E outra, a questão da planta, da degradação. Você pode, mesmo assim, ter degradação, porque não está conseguindo preservar a planta. E aí, continua no mesmo problema de reforma de pasto. Tá? Então, o primeiro erro é esse: tamanhos diferentes entre piquetes. Indo para o segundo erro, é praça de mineralização, de suplementação longe da água. O que acontece aqui? Muita gente acha que a gente precisa ter a praça aqui no meio. Então, se eu tenho a água aqui, ó, veja bem essa imagem. Esse é um projeto que eu não faria dessa forma. Se você tem a água aqui, o animal tem que subir, né? E a mineralização é aqui. Não pode deixar a mineralização longe da água. O coxo de suplemento, ele precisa estar o mais próximo possível da água. Então, esse coxo, a praça, ela tem que ser aqui. E é aqui que vai ocorrer a suplementação, junto com a água. Além de tudo, você ainda vai economizar, porque veja bem, 2 praças vai ter que ter nesse setor aqui. 2 pontos de encontro do animal. Um lá para a água, o outro lá para a mineralização. Isso é custo, não tem necessidade desse custo. Tudo aqui, tá? Então, você acaba não tendo 2 problemas. Um, porque o sal não fica longe da água, porque ele não pode ficar longe da água, eles têm que ficar próximos, na mesma praça. E outra, você evita o custo a mais, tá? O custo com 2 praças. Até porque a praça, ela dá uma certa manutenção, porque é onde os animais mais ficam. Então, se você tiver 2 praças, é 2 vezes manutenção. Além de ser 2 vezes investimento em praça, é 2 vezes manutenção. Então, o segundo erro é esse, tá? Praça de mineralização longe da água. Não faça isso. Terceiro erro em projeto de setor rotacionado. É o famoso formato pizza. Muita gente faz. Muita gente indica esse formato pizza.
e eu vou te falar qual que é o problema. Eu evito o máximo, eu não oriento fazer formato pizza de jeito nenhum, assim como áreas muito estreitas, compridas, tá? Aqui é a praça. O que que acontece? Ele sai, o lote sai, e tem as primeiras faixas de pastejo aqui, que é onde ele bate mais, tá? E aí ele sai para essas primeiras faixas de pastejo, ele não tem o lote para onde ir, ali é muito estreito. E ele bate mais aquele triângulo. Ali vocês começam a ver o início de degradação, mesmo tendo o setor. Mesmo tendo o setor, você vê o início de degradação, que começa a entrar mais plantas invasoras, começa a entrar mais gramão, ou grama Mato Grosso, seja lá como vocês chamam aí na sua região, tá? Que é uma invasora, começa a entrar por aí. Porque o pastejo, mesmo sendo rotacionado, nesse caso aqui, ele não é uniforme. Os animais têm a tendência, lembre-se que tudo na pecuária é em cima de hábito do bovino. E eles têm a tendência, o hábito de bater mais essa ponta do triângulo. Então, sempre que possível, por que eu estou falando possível? Porque a gente pega a fazenda de tudo que é jeito. Não é os pastos quadradinhos. Quando pega um pasto quadradinho, é a coisa mais linda, né? Mas nunca é assim. A gente pega pasto de tudo que é jeito. E aí, às vezes, não dá, às vezes, um piquete do setor fica um triângulo um pouco. Tudo bem se não der, mas evite ao máximo fazer esse formato de pizza, porque ele continua com o problema de ter uma área muito mais pastejada. E o quarto e último erro em projetos de setores é achar que precisa de água encanada no centro. Essa é clássica. Essa eu já ouvi milhares de vezes, assim como muita gente discorda de mim quando eu falo isso aqui. Ah, eu preciso colocar água encanada lá no centro. Não, eu só vou fazer um rotacionado quando eu tiver água encanada no centro. Hoje eu só tenho água natural, então eu não vou fazer setor por isso. Isso é um erro enorme, tá? A água não precisa ser encanada no centro. Você pode fazer uso da sua água natural, sim, e fazer a praça lá e utilizar corredores. Ah, o boi não pode andar. Quem disse que o boi não pode andar? O boi pode andar. É melhor ele andar e ter comida em oferta, em qualidade, do que ele ter que andar e não ter. Porque quando ele está nessa área inteira, isso aqui é um exemplo de um projeto setor já feito, que já roda e tudo, e roda super bem. Antes isso aqui era um pasto só. O que o boi fazia? Aqui ele batia mais, os pontos de água ele batia mais, tá? E não ia para outra extremidade. E mesmo que ele fosse para lá, quando e em alguns momentos o animal vai, pasteja um pouco, mas logo volta, ele tem que andar. Então ele estava andando essa área toda. A diferença é que agora você proporciona, porque você transformou em rotacionado, você proporciona uma planta melhor para ele, que proporciona melhor ganho, tá? Você proporciona melhores condições para ele. E aí ele ingere uma comida melhor e ele anda até aqui para beber a água dele igual ele fazia antes. Só que antes ele não tinha comida de qualidade. Você pode falar, ah, mas eu nunca faltou comida na minha fazenda. Tudo bem, mas de qualidade eu te garanto que não, porque para entregar na altura certa, você precisa ter rotacionado. Então, o que que acontece? O animal tem essa qualidade, tem essa comida em quantidade e qualidade, ele anda aqui e vai na água natural. Ah, eu não posso ter água natural, isso é conversa, tá? Lógico que água parada, tá? Água barrenta, água daqueles açudes que estão quase secando e aquele barro, é óbvio, ela traz problemas, sim, tá? Agora, você falar que você vai pegar uma fazenda, e é isso eu vou falar para os próprios profissionais, tá? Pegar uma fazenda enorme e falar para o cara, você vai colocar água encanada em todos os pastos, e aí sim nós vamos setorizar. Quando você acabar de colocar água encanada em todos os pastos e setorizar, você quebrou a fazenda, e aí?
Aí, muito obrigada, né? Aí a pessoa já não precisa mais de você, porque ela também não tem mais fazenda. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade para orientar um projeto. Então, eu considero um erro achar que precisa colocar água encanada no centro. A gente pode muito bem utilizar água. Esse projeto aqui, ó, daria para utilizar, assim como nós fizemos aqui, como aqui tem uma água também, nós poderíamos fazer a praça aqui também. Em qualquer uma das extremidades que se tenha água no pasto, você consegue fazer um projeto de rotacionado. Então, esses foram os 4 pontos, tá? Aqui, ó, os 4 erros em um projeto que eu considero um projeto de setores rotacionados e que eu evito sempre nos meus projetos. Nós temos que ter muita responsabilidade, tanto com o bolso do cliente, que é o que eu sempre falo, fazer investimento em projeto de setor rotacionado vai mudar a realidade da fazenda. Porém, nós temos que ter muita consciência e muita responsabilidade com o bolso do cliente na hora de fazer esse rotacionado. Não fazer ele gastar de forma desnecessária e não fazer ele gastar de forma errada, que depois ele tenha que refazer um rotacionado, porque nós orientamos de forma errada e não deu certo. Então, precisa ter uma responsabilidade muito grande para isso, ok? Essa foi a nossa segunda aula. Eu sempre estou deixando os temas lá no Instagram para vocês votarem no Stories. Então, o tema da nossa primeira aula eu vou deixar lá para vocês. Espero que tenham gostado e depois me falem o que acharam e me mandem dúvidas. Caso tenham alguma dúvida, me mandem dúvidas no direct no Instagram, tá bom?